Opa! Mais um corte do Recovery Resenha. Eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like, que é muito importante pra gente. Vem. É difícil mostrar para os pacientes isso, que a parte estética vem como secundária. Muito, principalmente porque acho que 80% dos meus pacientes são mulheres. E a maioria chega pra mim falando: Gabi, quero emagrecer pra correr uma maratona. Ou preciso emagrecer pra correr uma maratona. E isso deve ser uma consequência, né? Principalmente quando a gente fala num volume mais alto de treino. Porque se eu coloco um déficit ali calórico muito agressivo, que é o que às vezes um processo de emagrecimento pede, né? A não ser que ele seja um pouco mais lento, que é até o que eu explico, eu falo, olha, a gente tem essa escolha, né? Mas precisa ser um pouco mais lento. Vai prejudicar o seu ciclo de treinos, né? Porque você não vai ter tanta energia disponível, sua recuperação pode ficar um pouquinho mais atrasada. Por isso que é muito comum mulheres, até que às vezes cortam a comida sozinhas, né? Às vezes eu vou lá e coloco a quantidade certa, elas vão lá e tem medo de comer, vai lá e corta e aí acaba machucando. Ou até não tendo resultados, né? Porque também tem a parte que uma hora o corpo ele pede. E aí você acaba, às vezes, até tendo uma crise de compulsão, ou comendo em horários ali, por exemplo, no final do dia, sabe? Você se priva o dia inteiro e aí acaba comendo mais no fim do dia. Então, isso eu tenho que explicar bem, assim, que a gente tem que priorizar, principalmente quando a gente tá em algum ciclo de treino, o seu treino, a sua recuperação, a sua energia, e o resto vai ser uma consequência. Então, por isso que eu falo, mesmo em ciclo de maratona, que você tá correndo maior distância, você precisa seguir dieta se você não quer ter um ganho de peso, principalmente. Porque senão é muito comum também você ter esse ganho de peso durante o ciclo de uma maratona, de um Iron, mesmo com volume mais alto. E isso a gente vê, por exemplo, eu tava falando até com uma paciente essa semana. É muito mais fácil você cumprir esse objetivo de emagrecer ou de ganhar massa quando você tem um objetivo sem ser só isso. Exato. Então, eu quero ficar forte. Não, eu quero ficar forte para tal coisa. Eu quero ficar magro. Quero ficar magro para cumprir tal objetivo, para cumprir tal prova. Facilita muito no processo, né? Da pessoa ter essa determinação, de não fugir e tudo mais. E ouvir, ter essa disciplina que a Nutri ajuda muito. Isso era uma coisa que eu era totalmente cético. Sério? Totalmente cético. A primeira vez que eu passei na Nutri fez 2 anos, faz pouco tempo. Tá recente! Super recente. Ou seja, você achou que não precisava, né? Eu era, e já trabalhava aqui, eu falava pra TM que trabalhava aqui, eu falava, Tica, eu não vou passar com você, porque eu não vou conseguir seguir dieta, eu nunca vou conseguir fazer isso. A partir do momento que eu passei, eu falei, eu não vou conseguir, por quê? Porque eu vou ter que comer coisa que eu não gosto, eu vou ter que me organizar, eu vou ter que comer menos do que eu quero comer, não vou poder fazer mais nada. E é totalmente o contrário, eu comecei a comer mais, comecei a me sentir melhor, comecei a dormir melhor e comecei a treinar melhor. Então, isso foi uma mudança muito grande. E assim, meus treinos ficaram melhores, meu corpo mudou completamente e ele se adaptou ao esporte que eu fazia. Então, eu tô fazendo boxe, tô fazendo musculação, tô correndo e tudo mais. Então, esse ajuste é muito importante, porque a gente acha que não vai acontecer. Só que a alimentação ajuda, né? A gente até menospreza nossos treinos. Fala, mas eu só faço isso. Não preciso de tanta comida, né? Eu só faço isso. E a hora que você vê, você tá indo pro segundo treino arrastado. Sim. Né? Então, e aí você acorda no outro dia cansado. E isso ainda é quarta-feira. Você ainda tem mais 5 treinos pra entregar ali na semana. Então, eu vejo muito isso, né? Principalmente os homens, tá? De negligenciarem a dieta. E aí, a hora que eu faço até durante a consulta, mas o que você come esse horário? Aí nem sabe me dizer às vezes, né? Depende, não levo nada, às vezes um bolo, às vezes um iogurte, às vezes uma barrinha. E aí eu vou ver assim, não tem uma fonte de carboidrato, sabe? Não tem uma fibra, pouca proteína. Eu falo, vamos ajustar? E o que eu vejo, assim, de um desafio... Eu não sou de São Paulo, né? Então, eu estando aqui, eu vejo que muitas pessoas comem no trabalho. Né? Até que a sua questão, às vezes, é pouco tempo ali pra você comer. Você tem que estar sempre levando o seu lanche. Então, essa questão da praticidade, eu preciso ter sempre opções para os meus pacientes, tanto de café da manhã, almoço, lanche, pré-treino. Então eu preciso dar opções que eles consigam fazer, né? Vocês consigam fazer em qualquer lugar, qualquer hora do dia. Eu falo, claro que tem um cenário ideal, que a gente quer que vocês comam mais limpo, comida de verdade, né? Ovo, feito pão, em casa, feito bonitinho. em casa. Não, aí eu dou a opção de onde pedir marmita, pessoas que fazem de acordo com o plano, até industrializados, né? Eu falo, gente, não é uma coisa que eu vou defender 100%, mas é melhor do que você comer uma coisa assim, nada a ver, ou uma coisa que vai até te prejudicar no treino do dia seguinte. Então, isso eu vejo que assim, a gente precisa entender a rotina, né, do paciente pra facilitar a vida dele. Eu falo que eu tô aqui pra facilitar a vida do meu paciente. Perfeito. Não adianta eu complicar ainda mais, porque não vai seguir, você sabe disso, Exatamente. né? Então...
Foi a primeira coisa que eu falei pra Manu, passei com a Manu, a Nutri. Aí eu virei pra ela e falei, Manu, se você me dificultar uma coisa, eu não vou fazer. Então ela falou, o que você tá fazendo é só ajustar a quantidade e tudo mais, distribuir um pouco mais durante o dia a alimentação e já vai mudar. E aí, eu comecei a comer mais, eu falei, e eu comia mais, perdia gordura, ganhava massa muscular, e eu falava, como que acontece isso? Por que isso tá acontecendo? E aí eu vi que, na verdade, eu vivia em déficit calórico o tempo inteiro. Não conseguia ganhar massa nunca, mesmo treinando. E você teve lesão também, né? Tive lesão, muita lesão. Na época de faculdade, tive canelite. Tive fratura por estresse, na verdade. Nossa. Nas duas canelas. E nas duas bases do dedão. Olha só. Na época de faculdade, corria, meia maratona, tudo mais. Só que assim, dormia 4, 5 horas por dia, comia traquinas, almoçava, ia jantar 10 e pouco da noite, e isso tudo indo e voltando da faculdade. Então, morava em Guarulhos, estudava em São Paulo todo dia. Aquela loucura. Então não dava tempo de fazer nada. Nem do corpo descansar. Nem do corpo descansar. E treinando, não parava de correr. E fratura por estresse, tudo mais. E aí, depois que eu comecei a passar com a Nutri, não tive mais nenhuma lesão. Nenhuma. Você sente uma dor aqui, uma dor ali, mas normal. Todo mundo vai sentir. Isso é normal. Exatamente. E a gente vê muitos pacientes que vêm aqui com alguma lesão, principalmente esse tipo de lesão, alguma lesão por sobrecarga, geralmente em algum ciclo de treino, que a pessoa tá tentando emagrecer, tá tentando, sei lá, perder gordura para fazer alguma prova, para fazer para ter algum objetivo. A gente ainda tem dificuldade de indicar para a Nutri, de mostrar a importância da nutrição para cuidar disso. Mas é muito necessário. É muito. Sabe, porque os pacientes geralmente, o que eles pensam? Eu não vou na Nutri porque ela vai me dar comida e eu quero emagrecer. E é o que você estava falando, você come mais, o seu corpo, você treina melhor, você se recupera melhor, isso ajuda o processo de emagrecimento. O seu cortisol, né, muitas vezes, o nível de estresse baixa, porque você tá ofertando energia pro seu corpo, então isso também é uma coisa que a gente vê muito comum, assim, nos exames de sangue, por exemplo, até a qualidade do sono, piorar ou cortisol aumentado por estar em déficit calórico muito grande. Então, e é quando a gente coloca mais comida, né, que eu falo, você precisa treinar melhor, que você até me ajuda a emagrecer. E isso das fraturas, né? Então, essa questão óssea tá ligada diretamente a déficit energético. Isso é uma coisa ainda que a gente precisa educar as pessoas cada vez mais. É muito comum. Você pode até me explicar por que é mais comum em canela? Eu vejo isso, não sei se é porque é a primeira parte que bate no chão. Então, eu vejo muito canela, pé. Também já peguei pacientes com alguma fratura por estresse no pé e quadril. E aí, é ajuste de alimentação, porque a gente até demora um tempinho pra sair desse período de déficit. Pro corpo se recuperar mesmo, pra ele ficar mais forte ali, eu digo, por dentro. E é uma coisa que eu também preciso frequentemente educar minhas pacientes. Nem sempre um corpo magro é um corpo forte. Então você precisa escolher, né, suas batalhas. Muitas vezes aquele corpo que a gente vê na internet, né, que é magro, definido. Mas será que tá puro? Será que tá puro? Tem isso, né? Então eu falo assim, olha, às vezes minhas pacientes falam, mas e o corpo de fulana? Eu falo assim, não é puro, não é natural. E assim, tá tudo bem, sabe? Aquela pessoa fez aquela escolha, mas... E aquele corpo também, ele corre 30 quilômetros num sábado, sabe? Ele corre 42 quilômetros ali daqui 4 meses. Muitas vezes não corre. Então, e precisa entender que cada corpo é um corpo. Eu até falo assim, olha, esse percentual não é natural pra você. Então, isso vai ser uma sobrecarga pra gente colocar um estresse, né? Pra colocar o seu corpo nesse percentual. E você não vai performar nele. Ou às vezes você não vai nem conseguir fazer o ciclo. Então, é uma coisa assim que a gente tá... Eu tô, juro, semanalmente falando sobre, e a gente só vê na prática. Então, a hora que eu ajusto a alimentação, né, da paciente, dá umas 2 semanas, elas me dão um feedback e falam assim, Gabi, isso que é vida. Isso quer ter energia, isso quer ter energia. E eu falo assim, isso não é pra você sentir a necessidade. Uma coisa que eu preciso também educar muito é que a nutrição esportiva, ela não é intuitiva. Acho que você aprendeu muito isso também, né? Não é pra você sentir necessidade de nada, não é pra você sentir sede pra hidratar, não é pra você sentir necessariamente fome pra comer, não é pra você sentir você quebrando no treino pra suplementar. Então isso geralmente é tudo... É que já tá muito errado ali, já tá tarde demais. Então a nutrição esportiva, ela não é intuitiva. Até por isso eu até demorei pra escolher essa área. Porque eu falava, gente, às vezes o que a gente faz não é muito saudável, né? Então eu falo que não é muito saudável mesmo, esse volume muito alto. Mas a gente precisa ajudar o corpo. Então é pra isso que eu tô aqui, né? Pra ajudar o seu corpo a aguentar a porrada, se recuperar e entregar... Eu falo que eu ajudo, né, meus pacientes a realizarem sonhos. Então, seu sonho...